Visite Oliveira do Hospital. Ouça a Rádio Boa Nova. radioboanova.pt. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. São 18 horas. O sinal horário é um rigoroso e exclusivo Cold Kit. Saiba mais em coldkit.com. Boa Nova. Informação às 18 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova, são as notícias às 18 horas. Em destaque nesta edição, Portugal ultrapassou hoje os 200 mil casos de infecção por Covid-19. António Costa diz que a situação é grave. Oliveira do Hospital tem um novo caso positivo e mais uma pessoa recuperada. Mantém-se em 32 o número de ativos no concelho. Há mais 11 municípios da CIM da região de Coimbra na lista vermelha do Governo. E nesta edição vamos ainda conferir o calendário desportivo do fim de semana. São os títulos em destaque. Muito boa tarde. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Muito boa tarde. Portugal ultrapassou hoje as 200 mil infecções de Covid-19 ao contabilizar 204.664 casos desde o início da pandemia em março, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde. Também a região norte atingiu hoje mais de 100 mil infecções pelo novo coronavírus, ao totalizar 101.685, registando-se nesta zona metade dos casos de Covid-19 verificados no país. Desde o início da pandemia, Portugal já registrou 3.250 mortes e 204.664 casos de infecção, estando hoje ativos 84.032 casos, a mais 2.891 do que ontem. Portugal registrou hoje o maior número de casos diários de Covid-19, ao contabilizar mais 6.653 infecções nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados hoje em conferência de imprensa pela Ministra da Saúde, Marta Temido. Portugal registra hoje mais 6.653 casos confirmados de Covid-19. É um acréscimo de 3,4%. Registram-se 69 óbitos a mais, o que se traduz numa taxa de letalidade de 1,6%, uma taxa de letalidade global e uma taxa de letalidade acima dos 70 anos de 9,9%. Há ainda mais 3.693 casos recuperados de Covid. Os novos casos confirmados situam-se 61% em 61% na região do Norte, são 4.061 novos casos na região de saúde do Norte, 26% na região de saúde de Lisboa e Val do Tejo, são 1.733 casos em Lisboa e Val do Tejo, e depois 626 novos casos na região centro, 114 novos casos na região do Alentejo e 86 novos casos na região do Algarve. Há ainda a registrar 19 novos casos na região autónoma dos Açores e 14 novos casos na região autónoma da Madeira. Há 5 novos internamentos que se registram em unidade de cuidados intensivos. Números partilhados ao início da tarde de hoje, reportando então a situação da pandemia da Covid-19 no nosso país, no dia em que é ultrapassada a barreira das 200 mil infecções de Covid-19. A propósito também desta situação, o Governo aumentou ontem a lista de concelhos considerados de alto risco de transmissão para 191. Depois da realização do Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro afirmou que a situação é grave. O Conselho de Ministros procedeu à avaliação da situação da pandemia Covid-19 e gostaria de reafirmar a ideia fundamental de que a situação é grave e mais crítica
do que aquela que vivemos na primeira fase da pandemia. Nós hoje temos uma evolução de novos casos que é francamente superior ao que tivemos na pior fase da primeira vaga. Temos um número de pessoas internadas francamente superior à que tivemos na primeira vaga. Temos um número de pessoas internadas nos cuidados intensivos do que tivemos na primeira vaga e temos a lamentar, infelizmente, um número de novos falecimentos por dia superior àquele que tivemos na primeira vaga. É por isso fundamental estarmos todos conscientes que, não obstante as sucessivas medidas que têm vindo a ser tomadas, desde 14 de setembro, quando elevámos o nível de alerta para contingência, desde 15 de outubro, quando elevámos o nível de alerta para calamidade, nós chegamos ao estado de emergência com uma situação pandémica bastante mais grave. O balanço geral que fazemos destes primeiros dias da aplicação do estado de emergência é de um acatamento generalizado e um comportamento cívico exemplar por parte dos portugueses. Um comportamento cívico que é importante manter agora, e também já se sabe que subiu para 191 o número de concelhos no nosso país com risco elevado de contágio da Covid-19. De referir que o concelho de Oliveira do Hospital fica de fora dessa lista dos concelhos com risco mais elevado de contágio. O concelho continua a ter 32 casos ativos. No concelho oliveirense há um novo caso positivo na freguesia da Aldeia das 10, de uma cadeia já existente. Há um recuperado. O ponto de situação foi feito hoje pelo presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que dá conta também do facto positivo de que do concelho não integrar a lista de concelhos de alto risco. José Carlos Alexandrino apela para que neste fim de semana e durante os próximos dias todos os oliveirenses sejam responsáveis e evitem os contactos. A primeira notícia que tenho que dar é que hoje continuamos a ter 32 casos ativos no concelho, tantos como tínhamos ontem, com uma particularidade. É que há um caso novo no concelho, na freguesia de Aldeia das 10, de uma cadeia já existente, e por outro lado há um recuperado. E por isso, neste momento, temos o mesmo número de ontem, que eram 32. Então, a distribuição dos 32 infectados por freguesias é a seguinte: Aldeia das 10, 3. Freguesia de Avô, 1. Freguesia de Lagares, 2. A freguesia de Meruge, 1. A freguesia de Nogueira do Cravo, 4. A freguesia de Seixo da Beira, 1. A União de Freguesia de Lagos e Legiosa, 3. A União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio, 12. A União de Freguesia de Penalva d'Alva, 4. E a União de Freguesia de Santa Oveia tem um caso. Isto é, são 32 casos infectados. O que é que isto tem de positivo? De positivo tem que Oliveira do Hospital ontem não foi considerado um concelho de alto risco, como todos sabem. Mas, infelizmente, estamos rodeados por concelhos que todos com um número elevado de infectados, por 100 mil habitantes, e por isso todos nós devemos ter de cuidados, porque as pessoas livremente, dentro daquilo que está na lei, circulam entre os concelhos e por isso podem haver infecções. E era importante para todos que nós, Oliveira do Hospital, se mantivesse, até porque não está sujeito neste momento a um conjunto de medidas restritivas que estes 191 concelhos estão. E por isso era importante, porque ao defendermos todos e ao haver isolamento e ao haver poucos contactos, faz com que haja um menor número de casos, e esse menor número de casos leva que não sejamos considerados de risco, logo não temos as restrições que estão impostas neste momento nestes 191 concelhos. Isto é, defendendo
a saúde das nossas pessoas, do número das pessoas que não estão infectadas, mas não só, também a parte económica. E a parte económica tem a ver com os restaurantes, com o comércio local, até os próprios empresários, que têm pessoas que trabalham nas empresas e que se estiverem infectadas ou se estiverem em vigilância ativa não podem trabalhar, e por isso deve ser um esforço comum. Eu penso que o panorama em Oliveira do Hospital não é tão dramático como no país, mas de qualquer maneira, como eu disse, apelava mais uma vez que este fim de semana e agora, durante esta semana que vem, que sejamos todos muito responsáveis e que evitemos todos, que façamos o sacrifício de evitar os contactos, ficando mais em isolamento, porque é possível baixarmos os nossos números, porque entretanto eu estou convencido que brevemente baixaremos ainda os nossos números de infectados por uma razão, porque são pessoas que acabam de ser curadas, como aconteceu ainda hoje com um caso, como tinha acontecido ontem com um caso. O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital a apelar então à responsabilidade das pessoas para que evitem os contactos nos próximos dias. Oliveira do Hospital mantém 32 casos ativos da Covid-19. De ontem para hoje há um novo caso positivo, mas também uma pessoa recuperou da infecção por Covid-19. E no território da cima da região de Coimbra, Mialhada, Pampilhosa da Serra, Penela, Cantanhede, Mira, Condeixa Nova, Montemoro Velho, Tábua, Arganil e Miranda do Corvo passam a integrar esta lista, onde já constava Penacova e Figueira da Foz. A esta altura, apenas Oliveira do Hospital, Soura, Lousa, Goixa, Vila Nova de Poiares e Mortágua não fazem parte da lista. A atualização da lista, atualmente com 121 concelhos, retira 7 municípios em que as medidas de restrição deixam de estar em vigor. A partir das 0 horas de hoje, inclui 77 novos concelhos a partir das 0 horas da próxima segunda-feira, reavaliada a cada 15 dias pelo Governo. A lista de concelhos com risco elevado de transmissão da Covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, de mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade. Conferimos agora o calendário desportivo deste fim de semana, no que respeita então às equipas do Concelho de Oliveira do Hospital e devido então às exigências que decorrem do estado de emergência, agora a partir de segunda-feira para 199 concelhos, os jogos acontecem no período da manhã. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital joga no domingo, dia 15, a 5ª jornada da Série E do Campeonato de Portugal. A equipa oliveirense joga em casa, no Estádio Municipal de Oliveira do Hospital, frente ao GRAP, pelas 11 da manhã. Ainda no futebol, a Associação Desportiva Nogueirense e a Associação Desportiva de Lagares da Beira vão disputar a 3ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra. Ambos os jogos estão agendados para domingo, dia 15, às 11 da manhã. O Nogueirense defronta a Académica AAC no Estádio Universitário de Coimbra. Por sua vez, a equipa de Lagares da Beira joga frente ao Vigor Mocidade no Complexo Desportivo do Vigor Mocidade, em Coimbra. Na modalidade de hóquei patins, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital vai defrontar o CP Sobreira. A partida a contar para a pré-eliminatória da Taça de Portugal acontece no domingo, dia 15, às 10h30 da manhã, no pavilhão da Sobreira. Em basquetebol, o Sampaiense desloca-se a Ilhavo para jogar frente ao Iliabum. O jogo da 5ª jornada da Pro Liga Zona Norte está agendado para as 11 horas de domingo, no pavilhão municipal Capitão Adriano Nordeste. Terá início daqui por alguns minutos também a comemoração do 29º aniversário da Heptoliva, a Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil. Esta sessão comemorativa do 29º aniversário vai acontecer na web, através da plataforma Zoom. Pode acompanhar toda esta comemoração também daqui a pouco a partir do Facebook da Rádio Boa Nova. Também daqui a pouco às 18h30
18h30, o Centro Qualifica, do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, vai proceder à entrega dos certificados RVCC aos formandos, numa cerimónia também minimalista e apenas simbólica, que tem lugar daqui a pouco, a partir das 18h30. Conferimos o estado do tempo, a previsão para amanhã, sábado, dia 14 de novembro, e de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, amanhã espera-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, vento fraco a moderado e uma pequena subida da temperatura mínima. Amanhã no concelho a temperatura vai estar amena, 10 graus de mínima, 17 graus de temperatura máxima. Chegamos assim ao final desta edição informativa na Boa Nova. Foi informação às 18 horas, neste dia em que Portugal atinge um novo recorde no que respeita ao número de casos de Covid-19 no país. Desde o início da pandemia já foi ultrapassada a barreira dos 200 mil. É tudo por agora. Estas e outras notícias estão em radioboanova.pt. Também pode conferir o essencial através das nossas redes sociais. Boa noite, bom fim de semana na nossa companhia. Boa Nova. Informação às 18 horas com Liliana Lopes.